Existe um jeito de crescer sem transformar sua paz, espírito, em combustível. Durante muito tempo, eu achei que o objetivo de uma empresa era crescer. Mais faturamento, mais clientes, mais equipe, mais mercado, mais escala. E durante anos, eu persegui exatamente isso. Estou 2 décadas no mercado. Muito tempo eu perseguia isso. Crescer, crescer, escala. Só que depois de viver na pele, depois de 2 AVCs, antes dos 35, e depois de acompanhar empresários, operações e processos de crescimento de perto, eu comecei a perceber uma coisa estranha. As empresas raramente quebravam quando elas estavam encolhendo. E isso me incomodava, porque contradizia tudo o que o mercado costuma ensinar. Ou seja, contradizia tudo que eu aprendi. A narrativa mais tradicional do mercado diz que o crescimento resolve problemas. Mas a realidade ela é bem diferente. O crescimento, ele não resolve problemas. Ele amplifica os problemas. Vou repetir, hein? O crescimento não resolve problemas. Ele amplifica problemas. Vamos para a realidade. Se existe desorganização na empresa, ela cresce. Essa desorganização, ela cresce. Se existe dependência excessiva do dono da empresa, ela cresce. Se existem gargalos ocultos, eles crescem. Se existe falta de liderança, ela cresce. Se existe fragilidade no dia a dia ali, né, no operacional, se existe essa fragilidade operacional, ela cresce, porque parece que crescimento vai melhorar, mas não. Por fora, você olha por fora ali, a grande maioria das empresas, por fora parece que está tendo sucesso, está crescendo, né? Aumenta o faturamento, aumenta as vendas, aumenta Por fora parece sucesso. Ia compartilhar com a família? Não, dobramos o faturamento. Cara, aumentei mais 70%, mais 80%, mais 50%. Cara, era de 50, 70, 80. Mas o que me consumia por fora, por fora parecia, né? Não, tá indo bem, a empresa tá indo bem. Mas por dentro, a estrutura, ela começou a tensionar tanto no negócio quanto em mim. Cara, eu precisei viver 2 AVCs, como se diz, burnout. Meu burnout foi 2 AVCs para parar, para poder ir na transição. Eu, caraca, meu, o que que eu vou fazer, mano? E tipo, meu, o que que vão pensar? E eu não queria, porque eu não queria desligar, porque eu tinha um compromisso, eu tinha responsabilidade, tinha. E foi justamente tendo que passar por esses 2 AVC e observando, né, de uma certa forma, esse padrão repetidas vezes que eu comecei a abandonar uma pergunta que é muito, ela é tipo um slogan. A pergunta é a seguinte, todo mundo, né, volta para ela. Como crescer o meu negócio? Como aumentar o meu faturamento? Foram 2 perguntas, né? Beleza. Só que
eu comecei a abandonar essas perguntas, essas duas perguntas. Eu comecei a fazer outra pergunta mais inteligente. Como evitar que o crescimento destrua a empresa e a mim? De novo, como evitar que o crescimento destrua o negócio, a empresa e eu junto nesse processo? Como? Como é que eu faço para ajudar meu negócio e não me destruir no meio do processo? Foi justamente aí que nasceu. Foi justamente daí, né? Desses dois você, de analisar isso, começar essa integração. Falei, foi justamente daí que nasceu a mentalidade anticolapso. Então, na verdade, da mentalidade nasceu a arquitetura anticolapso. A mentalidade anticolapso ela não nasceu como uma metodologia. A arquitetura anticolapso, sim, né? 5 arquiteturas. Essas duas aqui são as convencionais de mercado: controle, caixa, lucro. A gente está falando aqui de financeiro, de entrega operacional e monetização e marketing, que é o comercial. E aí esses três aqui, mentalidade de decisão, escalabilidade e produtização. Melhor, eu prefiro produtização e escalabilidade. E modelo de negócio que é grande diferencial. Forma de como eu amplifico esses dois são inevitáveis. Tudo que eu construí, tudo, tudo que um negócio constrói, a grande maioria foi construída usando esses dois. Ponto. Não importa se foi muito eficiente, pouco eficiente, mas foi nesses dois. A diferença está nesse tripézinho aqui, ó. Mentalidade, que é a mentalidade em decisão, ou seja, mentalidade de decisão ou mentalidade anti-colapso. Produtização e escalabilidade, ou seja, produtizar principalmente serviços, a gente está falando principalmente de serviços, e modelos de negócio e sistemas. Então, a mentalidade anti-colapso, ela não nasceu como uma metodologia, não como, por exemplo, um produto, mas como uma forma diferente de enxergar crescimento empresarial. Porque eu não acredito que empresas colapsam da noite para o dia. Eu vi, né? Mais de 2 décadas, eu vi que nenhuma empresa colapsa de um dia para o outro. Eu sei que antes de um colapso acontecer, ele dá sinal. O colapso, ele dá sinal, pequenos sinais, e muitas vezes imperceptíveis para uma mente não treinada, para uma mentalidade que não está focando em olhar como é que eu faço, né? Lembra a pergunta? Como é que eu cresço, posso, como é que eu mantenho meu negócio funcionando sem quebrar no processo? E a verdade é que a grande maioria desses pequenos sinais quase sempre são ignorados. Quase sempre. Quase sempre. Só para você ter uma ideia, deixa eu ir para cá. Cadê? Ó, a mentalidade anti-colapso ou anti, tá vendo? Ela surgiu justamente para ajudar empresários, empresárias a enxergarem esses sinais antes que eles se transformem em problemas caros. Ou, pior, problemas irreversíveis. Uma coisa é caro, outra coisa é ter um problema irreversível. E outra ainda quando junta um problema caro e irreversível. Cara, se já ficou irreversível, às vezes nem dinheiro resolve o problema. Bom, mas vamos lá. O que significa anti? Né? Anti-colapso. Anti. É um acrônimo. A de alerta antecipado. Ou seja, aprender a enxergar riscos antes que eles apareçam nos números. O N é de nova arquitetura.
ou seja, redesenhar a empresa para depender menos de esforço bruto por braço e mais de sistemas, de novas fontes de receita, de lideranças e principalmente de clareza. O T é de teste controlado, ou seja, criar novos caminhos sem colocar toda a operação em risco. Para isso aqui já está validado, eu não vou colocar em risco. Teste controlado. E o I, que é a integração sustentável, ou seja, fazer inovação e crescimento trabalharem juntos, sem destruir aquilo que ainda funciona. Peraí, Cauê, não tem o melhor modelo comercial, melhor esquema comercial, não tem o melhor time de entrega, mas está funcionando, está funcionando. Então, como é que você faz para fazer a inovação, ou seja, o que que eu preciso fazer e o crescimento trabalharem juntos sem destruir o que já está funcionando no negócio? E hoje eu acredito que existem dois tipos de empresários. Os que medem apenas crescimento, os que medem, estou crescendo. E os que medem sustentabilidade, crescimento. Os primeiros, os primeiros empresários, eles comemoram números. Os segundos empresários, eles constroem empresas que continuam existindo anos depois, sem rachadura, sem colapsarem. Então, se você chegou até aqui, talvez essa conversa ela faça sentido porque você já percebeu uma coisa. O desafio da grande maioria das empresas, principalmente quando a gente está falando de crescimento empresarial, o desafio não é crescer. O desafio é continuar crescendo sem criar a próxima crise. Como, Cauê? Eu vou crescer sem criar a próxima crise. Exato. Se quiser entender como aplicamos essa filosofia na prática dentro da Aliança Anticolapso, eu deixei um link na descrição aqui embaixo. Lá, por exemplo, você vai poder conhecer melhor o ecossistema anticolapso, tá? Entender como funciona e decidir por si mesmo se ele se aplica a você. Se toda essa conversa faz sentido para o seu momento atual da sua empresa, aqui embaixo, link na bio. E também tem o meu Instagram, que é um dos canais mais práticos, mais rápidos para a gente conversar. Seguinte, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima conversa.